Uma coisa comum que eu ouço as pessoas que estão começando a confessar a palavra é: Irmão Gary, quando eu invisto uma hora não fazendo nada a não ser confessar a palavra, eu não faço outra coisa a não ser confessar a palavra por uma hora. Parece que nada está acontecendo. Parece que a confissão é alguma coisa parecida com estou fazendo algo como fingir, estar fingindo. Mas não parece ser a verdade, um fato. Parece que não tem muito poder nisto. E eu fico até embaraçado de cumprimentar a mão, pois pode parecer que ele foi inspirado pelo diabo para falar isso. Então eu também, quando eu comecei a confessar a palavra, e eu investi tempo, eu programei tempo para orar em línguas, e também programei tempo com o propósito de não fazer nada, a não ser falar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus naquelas áreas que eu precisava de transformação. Aí muitos podem dizer: Gary, então você precisa confessar muita palavra, pois há muitas áreas que precisam de transformação, não é? Então, o tempo que eu investi em oração, uma vez o Espírito Santo veio e me fez 3 perguntas. E eu quero colocar essas 3 perguntas. Você precisa compreender que quando o Espírito Santo faz 3 perguntas, ele não está procurando por informação, não é? Sim, o que ele quer é que ensinar algo a você, algo que você precisa saber. Quando ele vem fazer uma pergunta, ele quer colocar a sua mente em linha para receber revelação e entrar naquela dimensão. A primeira pergunta é: o que é um fato? O que é um fato? A pergunta número 2 é: o que é confissão? O que é confissão? Pergunta número 2, né? E a pergunta 3 é: o que é verdade? O que é verdade? Bem, você sabe, eu não tinha outra coisa a fazer, então eu fui num dicionário americano. Eu fui ver as 3 definições para essas palavras que eu recebi. O dicionário americano Heritage fala sobre fato. Fato diz assim: algo apresentado como objetivamente real. Algo apresentado como objetivamente real. Ok? Entendeu? A definição no dicionário americano Heritage para confissão é o ato de admitir algo. O ato de admitir algo, que algo é ou existe. E aí tem um ponto e vírgula e a palavra reconhecimento. Reconhecimento. Então eu vou dizer: a confissão é o ato de admitir algo ou reconhecer. É o que o dicionário americano Heritage diz. E do mesmo dicionário, a definição para a verdade é realidade. Ponto e vírgula. Genuíno, realmente. Então, verdade é realidade, realmente. Então, interessante que o Espírito Santo me fez 3 perguntas: o que é fato, o que é confissão e o que é verdade. Então, Jesus ele mesmo, para sempre, nos deu uma definição da verdade. O que é real, o que é genuíno. Ele disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu isso? Então você pode ver que o dicionário americano Heritage põe desse jeito: a palavra de Deus é realidade. A palavra de Deus é genuína, verdadeira.
Então, qual é o ponto? Veja. O que é real, o que é genuíno, o que é verdadeiro. É o que a palavra de Deus diz de você ou de qualquer situação que você está enfrentando em Jesus. Jesus disse então, Pai, a tua palavra é a verdade, então é a realidade. É realmente a verdade. O que ele diz sobre você ou qualquer situação que você esteja enfrentando, entendeu? A tua confissão, a dicionária diz, é o ato de admitir algo ou reconhecer. Então, a sua confissão é o simples ato de admitir a verdade, aquilo que é real, a palavra de Deus, certo? Então, confissão é reconhecer a verdade. 2 Timóteo 2, 25, 26 diz assim, com gentileza instrua aqueles que se opõem a vocês, para que Deus porventura possa levá-los ao arrependimento para reconhecer a verdade. Reconhecer a verdade da palavra de Deus. Veja que é o reconhecimento da palavra de Deus e que eles possam se libertar das ciladas, das prisões do diabo, que tem eles cativo pela sua vontade. E como eles têm eles cativo pela sua vontade? Porque eles não confessam a verdade da palavra. O que supõe que eles confessam, então? Eles confessam os fatos. Eles confessam os fatos, certo? Isso é mais claro para você à medida que vamos vendo. Veja, o versículo de Filemão 6 diz assim, que a comunicação da sua fé possa se tornar efetiva pelo reconhecimento. Isso é efetivo, isso é eficaz, funciona para mim. Ele se torna efetivo, eficaz. Possa se tornar eficaz pelo reconhecimento de toda coisa boa, de todas as boas coisas que estão em você em Cristo Jesus. Deixa-me te perguntar. Você é nascido de novo? Todas as coisas boas estão em você, em Cristo Jesus. Veja, Deus diz que você pode se tornar eficaz pelo reconhecimento, através da comunicação da fé. Filipenses 4,13 diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Veja que muitas vezes nós confessamos as circunstâncias e não a verdade. A verdade muda os fatos. A verdade muda os fatos, entendeu? Agora veja, confessando a palavra de Deus. Eu tive fazendo isso, dizendo um reavivamento, um avivamento em Tulsa, um avivamento na minha própria vida, e sabia os princípios, eu queria conhecer esses princípios. Mas eu não conhecia muitos princípios. Sabe, Satanás quer nos afetar através do que vemos no visível, sobre os fatos visíveis. Ele apresenta os fatos como objetivamente real. Lembre-se que fatos são apresentados como objetivamente real. Então ele apresenta isto que parece verdade, mas fato nem sempre é verdade. Enquanto nós reconhecemos os fatos apenas nas nossas vidas, nós ficamos cativos pelo diabo. Essa é a natureza da carne. Diga como aparenta no visível. Diga como isto aparenta ser no visível. Entende? Eu falo como parece que é. Então, quando vamos às coisas espirituais, você está enfermo e diz, você continua dizendo, eu estou doente e a minha situação parece que é de falta de dinheiro. E eu fico dizendo os fatos e dizendo como as coisas são. Se eu estou em depressão, eu digo estou em depressão, e aí Deus não pode fazer nada. Eu não disse que Deus não quer, eu disse que Deus não pode fazer nada então.
Você sabe o que a Bíblia diz. Deus diz de si mesmo: eu não mudo. E nem vou alterar nada que saiu da minha boca. Um dia eu estava pensando, a minha mente meditando sobre a verdade. E Jesus disse: a tua palavra é verdade. Eu, pensando no Espírito da verdade, orando em línguas. Como o David disse, quando você fica fazendo isso com firmeza, o diabo não tem espaço na sua vida. O Espírito Santo estava me ensinando. Deus não mente. Por que isto é assim? Pense nisso. Se você voltar para Gênesis, tudo que Deus falava, o Espírito fazia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então o Espírito Santo estava ali sobre a face do abismo. E estava a terra sem forma, na escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo ouviu: haja luz, e ele ouve luz. Então, Deus não pode mentir. Tudo o que ele diz, instantaneamente, o Espírito faz verdade. Vamos tomar um exemplo bem tolo. A grama é verde? Para todo mundo parece ser verde, né? A grama é verde, né? Se você olha para a grama, espera que ela seja verde, né? Veja, geralmente nós esperamos que ela seja verde, né? E se Deus falasse: a partir de hoje a grama é azul? Sabe o que aconteceria? O Espírito Santo instantaneamente mudaria a grama para azul. Deus não mente. Tudo o que ele diz é verdade. E o Espírito Santo manifesta a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus deu essa garantia. Minha palavra é estabelecida. Eu sou soberano e eu faço aquilo que eu digo. Então você pode ter fé. Eu fiz uma aliança com você. Eu te dei a verdade, e a verdade é estável. Eu não quebro minha aliança e não altero o que sai da minha boca. Salmo 89, 34. Então o propósito disso é ver que a palavra é a verdade. E saber que você pode ter fé porque ela não muda. Pelas suas pisaduras você é curado. Pelas suas pisaduras você é curado. E pelas suas pisaduras você para sempre será curado. Ele nunca muda isto. Ele não muda isso, só os fatos parecem mudar. Você veja, a palavra pode mudar os fatos mudam, mas a palavra nunca muda. Por isso podemos ter fé. Veja, se eu subo num prédio muito alto, a lei da gravidade mudou, eu penso comigo. Eu vou saltar. Eu vou saltar porque desde ontem a lei da gravidade mudou. Eu penso, eu posso flutuar no ar. Mas você acredita que isso acontece? Se você saltar do prédio, você sabe, né? A lei da gravidade nunca muda. Não é verdade? Por quê? Gravidade não muda. Agora existe uma lei que sobrepõe a lei da gravidade. A lei do voo. Se eu entrar num avião, eu não terei medo da lei da gravidade porque estou na lei do voo, entende? Ela é superior à lei da gravidade. Aplique também uma lei superior. Veja, uma lei superior aos fatos é a verdade. Aí que tem o avivamento. A verdade muda os fatos. Essa é uma lei superior. E eu posso ter fé nessa lei superior. Nós temos a verdade, que muda todos os fatos. Mas nunca acontecerá para você, nem para a sua cidade, se você não reconhecer essa verdade na sua vida, confessando isto. Não é uma boa coisa? A verdade nunca muda, porque ele não pode jurar para alguém maior, então ele jurou por si mesmo, em Hebreus 6,13.
Você pode depender da sua palavra soberana. Nós podemos depender dessas leis, nos firmar nelas. A eletricidade funciona hoje. Como ela funciona? Se ela não funcionasse todos os dias igual, você não poderia usá-la, porque ela estava sempre mudando. Mas as leis que governam isso são fixas. Então, assim é o poder de Deus soberano. Para nosso próprio bem, a verdade. Por amor de nós, a verdade. Eu te digo, não vou alterar as palavras que saíram da minha boca, serão sempre a mesma coisa. Você pode depender com segurança da minha palavra. E Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Glórias a Deus, aleluia. Se nós voltarmos ali em 2 Timóteo, se Deus reconhece a sua palavra, olha, nós devemos reconhecer a palavra, veja, confissão. Olha, nós vamos saindo das ciladas do diabo, como foi escrito lá em Timóteo, reconhecendo fatos acima da palavra de Deus, não sairemos dali, veja. Não podemos sair das ciladas do diabo reconhecendo fatos. Todas as boas coisas que estão em você, em Cristo Jesus, o dicionário disse, nós vimos, é o ato de reconhecer. Isso se torna eficaz. A comunicação da fé vem pela declaração. Olha, eu reconheço a palavra. Eu reconheço a palavra. Eu reconheço e assim será. É assim que será, não é certo? Pelo reconhecimento, pela confissão das boas coisas que estão em você em Cristo Jesus. Você confessa, você reconhece cada boa coisa que há em você em Cristo Jesus. E aí, através da fé, isso funciona para você e se torna eficaz. Não é apenas se apoiar nos fatos, mas sim reconhecer a verdade. Eu sei que você vai praticar isso por anos. A unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. Veja, rapaz, essas frases sozinhas já faz você ver muita coisa, olha só. Eu vou dizer novamente, a unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. Aleluia. A confissão baseada no fato, ao invés da verdade, Deus chama de um maligno testemunho. Deus chama de um relatório maligno. Eu falo como parece ser nas circunstâncias. Eu digo, veja, o que parece ser é o que eu falo que é. Então, eu olho para as circunstâncias e o mundo inteiro está confessando os fatos. É assim. Deus chama de relatório maligno. Em vez de confessar a verdade, as pessoas confessam os fatos. A unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. E número 13:32. E eles trouxeram um relatório maligno da terra, a qual eles haviam olhado. Veja só. Olha só. Eles eram escravos. E eles foram escravos por 400 anos. Seus avós, bisavós, eram escravos, geração após geração, escravos. Até que José veio e falou com o faraó, eles eram escravos. Tudo que eles conheciam era trabalho duro. E quando chegaram na terra prometida, e eles voltaram com uvas, uma uva tão grande, carregada por 2 homens. Eles tiveram que colocar nas costas e carregar em 2, porque era muito grande.
Olha, eles disseram, este é o fruto que Deus deu lá na terra, que nós estamos espiando. Veja só, eles estavam vendo aquele fruto. Eles desejaram aquilo. Puxa, que terra! Olha só! Mas a primeira coisa que eles viram foi um grande cacho de uva. Mas qual foi o relatório? Mas qual foi o relatório após ver esses grandes cachos de uva? Eles ficaram pensando. Vieram 12 espias, mas 10 falaram relatórios baseados nos fatos. É o que diz em Números 13:32. E eles trouxeram um relatório maligno da terra a qual haviam espiado. Sobre os filhos de Israel, a terra a qual nós fomos espiar é uma terra que come, devora os habitantes que habitam ali, os visitantes. E toda a terra que nós vimos ali, homens de grandes estaturas. E nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e que também vinham dos gigantes. E diante deles parecíamos gafanhotos. E também nós éramos às vistas deles e nossa. Sabe, você conhece essa história, Josué e Caleb. O povo não havia sido transformado pela palavra. Eles estavam programados a confessar os fatos. Você tem que trabalhar muito para que a tua mente entre na dimensão da fé. Veja, todo o povo, desistiram e entraram em acordo. Não tem como entrar lá. Às vezes nós pulamos essa parte, né? Olha o relatório. Tudo, exceto a última linha, era fato. A terra devora os habitantes das suas redondezas. Segundo, todo o povo da terra era de grande estatura. 3. E haviam gigantes, nós vimos lá os filhos de Anak, o que eram homens muito gigantes. Tudo era um relatório baseado em fatos visíveis. A conclusão era fatual, não era fatual, baseada nos fatos. A confissão. Eles seguiram essas confissões. Nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos e também gafanhotos aos olhos deles. Veja, a conclusão deles é que eles não eram capazes de possuir aquela terra, porque eles basearam a sua confissão nos fatos visíveis, ao invés de verdade. O que Deus havia dito? Em Números 13:2, eu tenho te dado a terra de Canaã. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Deus disse a eles? Esta é a verdade. Então, rapazes, voltaram e eles mudaram isto para a confissão do fato, algo que parecia ser objetivamente real. O que eles viram, isso que eles basearam no que eles viram, no que eles escutaram, nos seus 5 sentidos. Isso passou a ser fato, o que eles estavam vendo no visível. E eles não se lembraram de nada do que Deus disse para eles. Muitos cristãos são assim. Eles vêm, escutam outros pastores, a palavra de Deus. E logo eles saltam e dizem, é isso mesmo. Eles dizem, Deus, nós somos uns vencedores. Então, começa a colecionar, seus sentidos físicos começam a afetar mais e mais. E aí ele começa a ver no visível, ai meu Deus, parece que os fatos, é isso que eu vou ouvir agora, é isso que eu estou prestando atenção. E nós nos transformamos e ficamos então cativos pelo diabo e sua vontade. Veja, isso acontece todas as vezes, se você perder a sua confissão da verdade. Você notou isso? O que Deus diz sobre esses rapazes? Eles trouxeram um relatório maligno da terra a qual haviam espiado.
Todas as vezes que você vem a mim e confessa as circunstâncias como elas são, quero que você entenda. Isso é um relatório maligno. Relatório maligno. Deus não tem poder. Isso que você está falando. Declara que Deus não tem poder. Mateus, Marcos, Lucas e João, as promessas não são para mim. O que você está dizendo? As promessas de Deus não são para mim. Aí eu fico nessa prisão. E agora, como é que você vai sair dessa bagunça se você não usa a palavra de Deus? Você vem com esse relatório maligno, ao invés de meditar e falar e confessar a verdade. Veja, isso é muito sério, este acontecimento. Todos que você tem a sua Bíblia, abra em Números 14, 37. Nós vamos ler. Então esses homens que trouxeram um relatório maligno sobre a terra, morreram por praga diante do Senhor. Deus me ama, não importa o que eu falo, irmão Gary. Deus me ama. De qualquer maneira, você sabe, Deus me ama. Ele sabe como eu sou. Eu não sou forte, irmão Gary. Eu sou fraco, sabe? Eu quero entrar na terra, irmão Gary. Como todo esse povo que deram esse relatório, eles morreram. E todo o povo que creu nele também morreram. Deus fez isto. Permitiu eles morrer pela sua confissão. Deus opera na palavra. Deus opera na terra pela palavra. Lembre-se, desde o início. O Espírito se moveu pela palavra da verdade. Ele te ama, sim. Ele estende mãos de amor sobre você. Enviando pregadores como eu, ele está estendendo as mãos para te ajudar, para que você mude a sua confissão, para que você mude a sua mente, renove a sua mente e comece a meditar e falar a verdade. Mas veja, eu não vou mudar. Eu não vou alterar o que saiu dos meus lábios, diz Deus. Marcos 16:15 diz: vá para todo mundo, pregue este evangelho. Aquele que crer e batizar será o quê? Salvo. Salvo. Não quer dizer apenas salvo. Quer dizer liberto de toda situação que você se encontra. Mas se você não crer, você vai ser perdido, amaldiçoado, condenado. Veja, você não vai conseguir possuir essa terra como eles não conseguiram com aquele relatório maligno, confessando os fatos ao invés de confessar a verdade. Então Deus te deu a verdade, e a verdade te ama, mas você tem que amar ela. Que lindas são as montanhas, são boas notícias, são coisas boas, as bênçãos de Deus. Todo mundo quer. Deus tem as suas bênçãos, mas Ele quer que você diga. E tudo o que você faz é parar de olhar as circunstâncias e meditar. E se você fizer isso bastante, confie. Aonde está o poder? Eu não consigo ver o poder nessas meditações. A palavra de Deus não parecia muito poderosa para essas pessoas? Não. Não. Ele preferiu olhar os gigantes ao invés da palavra de Deus, não é? Eles basearam isso, e hoje as pessoas fazem isso, como eles morrem, eles morreram também. A maioria das pessoas, né? Olha as suas circunstâncias como seu Deus. Olha eles observando. Essa é a verdade, eu estou vendo. Pastor, eu tenho confessado a palavra de Deus. Eu tenho feito isto. Tenho feito. Eu tenho sido honesto. Mas, sabe, Brother Gary, eu confesso, parece que não funciona para mim. A primeira coisa que eu vou falar em amor para você é: arrependa-se por mentir agora. Porque se não funciona para você, a palavra de Deus seria mentira? Eu sei o que você quer dizer.
Mas, irmão Gary, eu confesso que Deus supri todas as minhas necessidades. Eu faço isto. Eu fiz isso 2 dias, pastor Gary. Veja, eu tenho 50 anos. Eu fui programado no passado pelo diabo a confessar os fatos por anos. Minha mente foi programada a crer nos fatos e afetado pelo que eu vejo, ouço e sinto. Fui pressionado e, como um robô, fui controlado pelo que vi por anos e anos. E agora, de repente, eu começo a confessar a palavra de Deus como verdade ao invés dos fatos. Eu quero reprogramar a minha mente. Eu quero mudar em 2 semanas. Isto toma algum tempo. Veja como eu usei o exemplo semana passada. Se você quer uma represa muito grande, você quer que a hidrelétrica produza energia. E aí toma um tempo até chover e a água encher. Não se enche no primeiro dia. Olha, você quer que flua assim. Olha, você quer abrir e fluir e produzir energia nas turbinas. Você quer ver os resultados maravilhosos da energia fluindo, mas você está vendo? A água está entrando lentamente. Muitos querem, vamos lá, queremos eletricidade. Eles ligam rapidamente e eles dizem, agora vamos ver, vamos ter eletricidade. E ligam as turbinas e de repente não funciona. E não tem poder. Ué, alguma coisa está errada, eles pensam. Algo está errado com o reservatório. Tô vendo qual é o problema. Tem pouca água ainda. A água está subindo lentamente. Não chegou até o topo a água. Por isso que o poder não flui com as palavras. Veja, a boca fala do que é abundância no coração. Do mesmo jeito que tem que ter muito água para a turbina, assim tem que ter muita água no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio? Olha, Deus diz, da abundância do coração fala a boca. Abundância da água. Isso parece tão sem poder quando você começa, mas se encha da palavra de Deus. João 3,11, Tiago 3,11. Pode de uma fonte sair água doce e amarga? Da mesma fonte sair? Veja, a água. Pensamos que a língua é um problema, mas é que junto com a língua tem que fluir a nossa comunhão com o Senhor. Tem que ter um reservatório da palavra no coração. Isso leva tempo. Você está ali enchendo o seu coração da palavra. Então, quando você abre a tua boca, junto com as palavras, flui aquilo que está no seu coração. É uma vida com Deus. Assim como você reserva a água, assim você reserva a palavra no seu coração. Veja, essa é a pressão. Mas a tua boca pode falar do que vem da mente, pelo que você está vendo com seus olhos. Dizendo o que você está vendo. Veja, não podemos olhar no coração e ver o quanto há da palavra ali. E falar da boca para fora, nós estamos falando do que sai da mente, mas não estamos falando do que sai do coração. Demora algum tempo, investir tempo, para que não só saia da mente, ou daquilo que ouvimos e esquecemos, ou daquilo que só pensamos, mas aquilo que está no coração, porque é uma guerra entre o que vemos e o que temos enchido nosso coração. Veja, nós confessamos algo e daqui a pouco dizemos, eu vou morrer, não vai dar certo. Apenas começou o processo, veja, a água está entrando. Isso vai funcionar, persevere. O que há de abundância no coração, isso fala. Aí quando você abre a sua boca, isso é uma explosão, porque o teu coração está cheio, assim como as turbinas produzem energia quando estão cheios de água. Se você tiver paciência de continuar enchendo o seu coração e confessando, entende? A fé operará, vai ser eficaz para você. Tudo começa e no começo parece que não funciona. Mas veja a explosão que pode, se você continuar enchendo-se. Aquilo que a boca fala tem que estar em abundância no coração.
Não apenas falar daquilo que está na mente. Você fala, você medita, você fala, você medita, e isso vai. E o Espírito Santo, então, fortalece suas palavras e se move através de suas palavras, pois você tem andado com Ele, limpado seu coração, e au, pá, acontece. Aleluia! Então, o que são os fatos? Eu podia dizer sobre mim, eu tive câncer, tenho melanoma câncer, o médico, um dos melhores médicos, eu fui enviado, o Dr. Anderson, MD, e tudo que ele dizia, eu não poderia viver 6 meses. No melhor dos casos. Coloque sua casa em ordem, pois no melhor da situação você vai morrer. Então eu compreendia bem os fatos. Jesus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. O câncer sai do meu corpo, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Eu não te dou chance de câncer, saia. Pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, eu sou sarado. E Deus levou todas as minhas iniquidades, toda a enfermidade sai do meu corpo, eu sou curado pelas pisaduras de Cristo. Funcionou na primeira vez? Não. Dia após dia após dia. Mas isto mudou. Isso funciona sempre. E se você manter a sua mente voltada para os fatos, isso vai aparecer para você como aparente verdade, mas não é verdade. Mas a tua boca vai falar sempre do que está cheio do teu coração. E muitas vezes está confessando fatos ao invés da verdade. Vamos voltar para esses rapazes com relatório maligno. Veja, Números 14, 37. E mesmo esses homens que trouxeram esses relatórios malignos morreram de praga diante do Senhor. Veja, você pode cancelar isso aí, o que você diz?